Não, você ter acordado hoje, olhado no espelho, fixamente no espelho, Valu. Feito isso aqui, ó. Gostoso, bonito, a 2 pontos do líder. Isso é você, hoje pela manhã, só de sunga. Mas eu não tô a 2 pontos do líder, né? Quem tá a 2 pontos do líder é o Cruzeiro. Boa tarde pra você. Boa tarde pro Breno, pro Elton. Você corta demais meu barato, pro Thiago. Falar de uma vitória do Cruzeiro, mais uma sexta vitória do Cruzeiro. Por que você faz Cruzeiro... isso comigo? Não, é porque é verdade. O Cruzeiro, no 10º jogo, o Cruzeiro teve 14 vitórias no Campeonato Brasileiro passado. O Cruzeiro chegou à vitória de número 6 em apenas 10 jogos nesse Campeonato Brasileiro. E já chegou à sua segunda vitória fora de casa. Lembrando que no Campeonato Brasileiro inteiro, o ano passado, nas 19 oportunidades em que o Cruzeiro saiu de Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu apenas 4 vezes. Mas, mais do que isso, é um Cruzeiro que, mais uma vez, venceu sabendo por que venceu. O Cruzeiro entrou muito forte desde o primeiro tempo e foi um primeiro tempo onde, com 12, 15 minutos, o Cruzeiro já poderia estar ganhando por 2, 3-0. O gol até demora a sair um pouquinho, o Jardim ainda chama atenção disso na coletiva, de que caso o Cruzeiro tivesse aproveitado um pouco melhor as suas oportunidades, poderia ter feito um placar maior no primeiro tempo, e isso é verdade. E, novamente, né, tem sido uma constante a gente falar de um time que os setores funcionam, de um time que, no momento que tem que marcar o adversário sob pressão, faz de forma coordenada, não deixa espaço. O Gabigol ontem, ele... Não preciso de falar o que ele fez com bola, né? A assistência que a gente está vendo aí para o Caio Jorge, participando também na assistência para o Lucas Silva, mas ele era o responsável por marcar o camisa 5 do Fortaleza, agora me fugiu o nome do camisa, o Paul Fernandes, isso mesmo. Ele era o responsável por marcar individualmente o Paul Fernandes, que quando vinha entre os zagueiros do Fortaleza, para armar o jogo, para fazer aquele jogo em transição que gosta o Fortaleza, inversão de bola para um lado, para o outro, ele, camisa 5, não tinha essa capacidade, porque o Jardim colocou o Gabigol para aproximar e diminuir o espaço. E com bola é sempre um Cruzeiro muito solidário. Você vê o lance do gol do Fortaleza, do gol do Cruzeiro, tem 5 jogadores do Fortaleza dentro da área, mas também tem 4 jogadores do Cruzeiro dentro da área. No segundo gol, a mesma coisa. E um time que é muito coletivo. No segundo tempo, não acho que o Cruzeiro sofreu. Normal, jogar em Fortaleza não é fácil. Ontem a sensação térmica era de 38 graus e o Jardim falou que o time, apesar de ter corrido aquilo tudo que a gente viu correndo, falou que o time estava extremamente cansado. Mas o time foi capaz de construir uma vitória. O Cruzeiro não sofreu quando teve mais posse de bola e, para mim, controlou muito bem o jogo. O Cássio faz uma importante defesa na cabeçada do Lucero, mas é só porque o Cruzeiro consegue, para mim, conter muito bem esse Fortaleza. Uma vitória muito madura do Cruzeiro e o trabalho do Jardim segue cada vez mais consolidado, recuperando atletas, criando opções cada vez mais do banco. Gostei da maneira, mais uma vez, que o Bolassi entra, fazendo aquela fogueira danada e, por vezes, segurando mais a bola no ataque. O William em franca recuperação, mas o principal do Cruzeiro, mais uma vez, é o aspecto coletivo para mim. Recuperação, né? Mostra para mim, só servir de subsídio para você. Ô, Gabriel, números na tela. Um negócio que eu adoro isso aqui, tá? Cadê? Põe na minha tela aqui, por favor. Eu adoro isso aqui, quer ver? Olha aqui, ó, mostra aqui. Cadê o Cruzeiro? Tá aqui, ó. Mostra aqui para mim. Que delícia isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu adoro isso aqui, ó. Artifício do jogo, né? Adoro. Artifício do jogo. Que falta desleal o Cruzeiro fez. Que porradaria que o Cruzeiro distribuiu em campo. Qual jogador do Cruzeiro foi desonesto com o colega? Então isso aqui é recurso do jogo, de fazer falta. O Cruzeiro joga e quando o adversário tenta jogar, o Cruzeiro tenta segurar também. Tem outras valências, tá? De ser mais organizado, de dar pouco espaço. Que espaço o Cruzeiro ofereceu para o Fortaleza ontem no jogo? Você teve 15 minutos de domínio absoluto do Fortaleza no jogo? Em 100 minutos teve 15 de domínio do Fortaleza? Não. No ministério, né? Com a bola, mas naquele lesco-lesco e tal. Eu acho que nem 5, na verdade. Pois ficar com a bola. Eu tô falando de... Não teve. Então o Cruzeiro foi absoluto. Você pode explicar o jogo dentro de campo. Pode explicar, taticamente e tal.
Mas eu falei hoje lá na rádio, vou explicar aqui. É um conjunto de fatores que leva o clube a chegar onde o Cruzeiro chegou. Se você organiza o clube internamente, você oferece uma estrutura de ponta. O Cruzeiro hoje está trabalhando para entregar uma estrutura dentro do centro de treinamento, aliás, dos centros de treinamento, uma estrutura nível Palmeiras, que hoje é referência no Brasil. O Cruzeiro está se estruturando para isso, está quase pronto. Uma estrutura espetacular de preparação. Tecnologia de ponta em tudo que será aplicado dentro do clube. Aí você junta isso a logística muito bem feita, com voo fretado e organização. Você junta tudo isso com um treinador de ponta, de currículo, talvez seja o treinador com mais, eu acho que no Brasil, para dirigir clube, que hoje é o Carlo Ancelotti dirigindo a seleção, mas que ninguém tem o currículo que o Léo Jardim tem, né? Como treinador, que eu tô dizendo. Não, tá? não tem. Não tem. Então você pega esse cara e traz para cá. Aí você organiza, coloca cada um no seu lugar, e quem você não tem lugar para colocar dentro do clube, você abre mão dele. Tô falando de Dudu e Marlon. E aí você cumpre rigorosamente com todas as obrigações. Tudo que você promete para todo mundo dentro do clube, pro jardineiro, alô, beijo para você, Sorriso. Sorrisão. Um jardineiro ou para um jogador de ponta como o Gabigol, você cumpre rigorosamente em dia. Você não atrasa um segundo suas obrigações dentro do clube. Aí você tem estofo para cobrar. Você trata todo mundo com respeito, porque aí você será respeitado. Sabe por quê? Jogador que não se mata em campo fica com vergonha de não entregar. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando você desagrada quem está no chão de fábrica, sua empresa está fadada ao fracasso. Então é respeitar quem aplica, quem executa. E o Cruzeiro tem... Aliás, o Cruzeiro está dando aula nisso aí. Não estou falando que vai ser campeão, que já ganhou, daqui a pouco vai perder 1, 2 jogos, troca tudo que está errado, vai acontecer. Mas o Cruzeiro está dando aula de organização em todos os setores, dentro e fora do campo. E o resultado está aí a 2 pontos de times que têm mais de 1,5 bi de orçamento. Desculpa, só precisava falar isso. Tá, falou e falou muito bem. Eu acho que é necessário Fala mais falar nada isso. também, Não, tá? eu acho que é necessário colocar esses pontos aí que o Cruzeiro está vivendo. Mas a palavrinha-chave, mais uma vez, é a coletividade, né? O Cruzeiro é muito coletivo. Quantas vezes já viemos aqui e elogiamos o coletivo do Cruzeiro? Não só nas 6 vitórias, mas eu vou lembrar lá do jogo que foi a virada de chave no jogo contra o São Paulo. Era a primeira partida daquele time que estava tendo diferentes mudanças e já chamou a nossa atenção o coletivo. Então, o trabalho que tem feito o Leonardo Jardim, e não vamos cansar de elogiar. O torcedor que está em casa assim, não, mas vai de novo falar a respeito do Leonardo Jardim. É necessário falarmos de Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, ele pegou o Lucas Silva, que antes era muito questionado por torcedores do Cruzeiro, que para muitos já era o último ano dele, o ano de 2024, vestindo a camisa do Cruzeiro, e ele teve a capacidade de virar a chave desse jogador, e hoje é um dos principais nomes da equipe do Cruzeiro. Vamos falar de Fagner, que chegou tendo a condição de um reserva para o William ao decorrer da temporada, e hoje é inquestionável. O William, que antes chegou a ser questionável, hoje já não é mais na equipe do Cruzeiro. Entre outros nomes, a gente vai pegar o Caio Jorge, que pegou e ocupou muito bem a função dele. O Christian, o Marquinho, olha só, o Marquinho, estamos falando do Marquinho, que ontem entrou na equipe e parece nem ter sentido. Ele ficou 3 jogos sem jogar, 3 jogos sem ser utilizado. A gente sabe que tem questões burocráticas nesse ponto, mas era um jogador que não aparecia. E quando ele aparece, ele não compromete o desempenho da equipe, o encaixe da equipe. Você vê a mesma condição. Você pode pegar e falar assim, não, tecnicamente senti falta do fulano, mas na organização, você não vê em momento nenhum a organização do Cruzeiro ser corrompida. Então hoje a estrutura montada pelo Leonardo Jardim, o jogador que vier a ser contratado numa possível janela, ou o jogador que se recuperar, ele vai ter que lutar bastante para encaixar e ser o titular da equipe. Porque hoje o Cruzeiro tem um time muito acertado, muito azeitadinho. Então as coisas caminham muito bem para esse Cruzeiro. E jogadores que têm o mínimo de chance, ele consegue entrar, encaixar e não comprometer o rendimento da equipe. Então hoje, sim,
a gente tem que exaltar o papel do Leonardo Jardim. Eu gostaria de ouvir, você não quer falar nada? Não, por claro quê? que eu quero falar. Boa tarde, Everton. Você não vai cortar meu barato que nem o Valu cortou, não, né? de jeito nenhum. Eu vou até te dar um subsídio para você usar contra o Valu. Não ou a brinco favor mais do com o Valu Valu, agora. acabou. Não, você pode brincar. Aliás, primeiro, boa tarde à turma de casa. Essa cena que você escreveu pro Valu, Samuel Venâncio, propaganda para você. Samuca TV ontem. Teve essa cena lá do irmão gêmeo do Valu lá. Qual? Não vi não. Você não viu, não? Nessa hora eu não vi Na não. hora que ele deu uns tapas na careca lá, falando aqui, ó, o maior jardim do mundo, É o melhor. mesmo? Ah, emoção a flor da pele. É porque isso fica o irmão dele que tá lá, né? Ah, é o verdade. irmão gêmeo É que dele lá. aqui ele é mais comedido. Mas tal. deixa ele comigo, eu já sei como trabalhar isso. Agora, me chamou muita atenção, o Elton falou aqui sobre o jogo contra o São Paulo, né? E na entrevista ontem do Lucas Silva, ele fala sobre a questão desse jogo, né? Que antes desse jogo, os jogadores se reuniram para conversar com a diretoria. Isso é importante, eu vi você tocando no assunto também na rádio, né? Dos jogadores serem ouvidos, colocarem a posição deles, né? E a direção dar esse suporte e a gente vê, a partir dali, uma reação do time do Cruzeiro. E a emoção do Lucas ontem na entrevista dele, cara, isso tem que ser, tem que ter um peso pro torcedor do Exaltado, Cruzeiro, exaltado, né? Diferente de alguns aqui, como vou citar nomes, Thiago Fernandes, que queria que o Lucas nunca valorizou essa questão dele ser um jogador identificado com o Cruzeiro, né? E eu acho que isso tem que ser valorizado, independente do cara não estar num bom momento, você tem que valorizar isso e dar força pra ele poder dar a volta por cima. Cara, pra mim foi um dos melhores, se não foi o melhor. Pra mim foi o melhor, nunca valorizei em isso. campo, né? Não,